Pessoal, muito bem, eu vou passar aqui com vocês o desafio, tá? Então, cada mulher ao longo da vida passa potencialmente por um conjunto de processos que afetam a sua saúde. E apesar de eventos pontuais, cada um impacta de forma diferente. Cada uma vivencia as fases da vida a partir da sua percepção. E apesar das características específicas, muitas vezes, essas necessidades se sobrepõem, né? Viva a mulher, né? É assim mesmo. Por exemplo, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são transversais, assim como a questão da violência e da desigualdade de gênero. Tá? Ademais, as mulheres procuram os serviços de saúde com necessidades pontuais que necessitam de atenção, como agravos ginecológicos, gestação, questões referentes ao climatério e etc. Assim, visando exercitar o olhar direcionado para o cuidado integral, leia com atenção o estudo do caso a seguir, reflita e argumente acerca dos aspectos que envolvem a atenção integral à saúde das mulheres no âmbito da atenção primária. Então, vamos ver o caso. Nessa perspectiva, leia o caso a seguir. Então, Ana Maria tem 16 anos e é puérpera, com recém-nascido de 24 dias. Possui ensino fundamental incompleto. Não conseguiu continuar os estudos, pois precisava ajudar a mãe na preparação e venda de doces, trabalho que gera renda da família. Reside com a mãe, Elaine, de 49 anos, 2 irmãs, 18 e 20 anos, e 3 sobrinhos, 2, 3 e 5 anos de idade. Quando o bebê ficar maior, Ana Maria pretende se mudar para outra casa, na mesma comunidade, para viver com o namorado, que tem 17 anos. A equipe realizou a visita domiciliar após o nascimento do bebê, o que causou grande surpresa e satisfação para a família. Elaine relata que quando do nascimento dos netos anteriores não recebeu a mesma assistência e nem sabia que isso seria possível. As 3 filhas de Elaine fizeram consultas esporádicas durante a gestação, as 2 mais velhas amamentaram por pouco tempo, pois acreditavam que o leite não saciava os bebês, e Ana Maria também relata dificuldades em amamentar, que, por causa disso, sua mãe está se organizando financeiramente para comprar leite para o neto mais novo, tá? Que está com 24 dias. Dona Elaine e suas 3 filhas informam que só foram eventualmente ao médico para acompanhamento ginecológico durante as gestações. Relatam ter muita vergonha e receio de se deparar com um médico homem e, quanto aos métodos contraceptivos, tentam aderir aos meios naturais, como a tabelinha e o coito interrompido. Embora reconheçam que nem sempre esses funcionam, têm receio de outros recursos, pois já ouviram que o uso de pílulas e contraceptivos, ou DIU, fazem muito mal à saúde. Então, você vê que a informação ali bastante desencontrada. Nunca conversaram com um profissional de saúde sobre planejamento familiar, mas consideram que seria importante. Paralelamente, Ana Maria está preocupada em retornar ao peso inicial da gestação, uma vez que ganhou 27 quilos e desenvolveu diabetes gestacional. Relata que não teve enjoos na gestação, mas sentiu-se muito ansiosa, passando a consumir grande quantidade de doces produzidos por elas. Elaine, por sua vez, comentou que não tem mais menstruado com regularidade, apresenta calorões, indisposição e irritabilidade, porém afirma que essa fase da vida da mulher é assim mesmo. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, o que o comando diz, pessoal? Então, aqui vocês viram que é um caso complexo, que basicamente aborda várias fases aí da vida da mulher, tá? Diante das diferenças de idade e das condições e contextos, de cada modelo feminina que é apresentada, Então, cada paciente que foi ali caracterizada. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar desse caso e estudar com esse caso, Então, após a leitura do caso, considere que a família de Ana Maria esteja inserida em sua comunidade e responda as questões a seguir. Então, vejam que é um caso complexo e que vocês vão entender como se fosse paciente de vocês, Então, perdão. Descreva quais as principais características socioculturais apresentadas que interferem negativamente sobre a saúde das mulheres da família descrita. Então, quais características, pessoal, socioculturais que interferem de maneira negativa sobre a saúde das mulheres? Então, vamos pensar nas características que foram dadas aqui. Então, vocês vão observar várias características, tá? Então, socioculturais, a gente fala de idade, a gente fala de escolaridade, A gente fala de condições socioeconômicas, financeiras, tá?
A gente fala de entendimento, da onde vem a informação, tá? Então, de como as pessoas têm acesso à informação, também está ligado com o sociocultural. A gente tem a questão cultural propriamente dita aqui, né? Aquela passada de mãe para filho, de vó para mãe, né? E assim vai, que mostra ali como a família, né, vem de geração em geração entendendo alguns conceitos, né? E será que esses conceitos eles são realmente aquilo que acontece, aquilo que é verdadeiro, né? Inclusive que nós sabemos cientificamente, né? E aquilo que a ciência mostra, será que esses conceitos estão de acordo, né? Será que esses conceitos nessa cultura veio por falta de informação, né? Por falta de educação em saúde, né? Apoio para alguém, né, profissional de saúde que tem conhecimento dentro desse contexto, pudesse realmente compartilhar com essa família, tá? Então, tudo isso são questões socioculturais que tem aqui, vocês vão achar aí as principais características, tá? Já citei aqui, acho que pelo menos 5, né? Que vão repercutir negativamente para a saúde das mulheres da família, tá? E que, ou seja, a gente vai precisar intervir. Então, no item 2, analise o caso identificando pelo menos 5 problemas relativos à atenção integral à saúde das mulheres encontrados na situação da família apresentada, que podem ser abordados na atenção primária. Então, dentro desses, basicamente os 5 negativos que eu coloquei, né, exceto a alheidade, até a questão da escolaridade, a gente pode fazer intervenção integral, né, na atenção primária também, em parcerias, né, com escola, etc., mas desses problemas, retire 5 que estão ligados à atenção integral à saúde da mulher, que a gente pode abordar na atenção primária, ou seja, que pode ter uma intervenção, né? A gente viu aqui a amamentação, a gente viu o planejamento familiar, tem várias questões aqui, tá? Em que a gente pode, né, entender que há como nós conseguimos fazer aí uma intervenção, né? Ou seja, traçar ali, abordar um planejamento na atenção primária, tá? Então, vocês vão identificar esses casos, tá bom? 5 casos e colocar aqui na questão 2. E a questão 3, a partir dos problemas listados, discuta com sua equipe multiprofissional, preferencialmente uma reunião, né, de equipe, e registre as ações que podem ser traçadas, no sentido de prover atenção e cuidado integral às mulheres da família em questão e aponte quais profissionais devem estar envolvidos em cada ação, tá? Aqui, pessoal, vocês podem, tanto para quem conseguir fazer essa reunião de equipe, né, que tem essa reunião de equipe regular, a gente sabe que alguns de vocês estão com problemas em relação a isso, tá? Mas pelo menos fazer uma discussão com a enfermeira, né, em relação aos casos que nós temos aqui na nossa unidade, por exemplo, na unidade de vocês, tá? Que tem a questão que pode estar ligada aí em relação ao planejamento familiar, à amamentação, a questão da continuidade e longitudinalidade do cuidado na síndrome climatérica, todos esses pontos aqui, né? A questão do acompanhamento de diabetes gestacional, né? Todas essas questões, vocês podem pegar ali, tá? E discutir com a enfermeira. Olha, nós temos casos assim na unidade, quais seriam possíveis estratégias, né, desse cuidado integral? O que a gente poderia fazer? Como que a gente poderia trabalhar aqui com as redes de atenção, junto com a atenção primária, por exemplo, para que a gente estabelecesse um cuidado diferenciado para as mulheres, né, para essas condições que vocês trouxeram aqui na questão 2, tá? Então, pode escrever de maneira simples, pessoal, mas é muito interessante que vocês façam realmente com a vivência de vocês, a localidade de vocês, tá? Como a gente sempre vem conversando, tá bom? E aqui tem os critérios, né, que vão ser avaliados na atividade de vocês. Então, a redação, né, a linguagem, a terminologia adequada, tá? Sequência lógica do texto, tá? Se possível, né, fazer a descrição bem adequada ali, descrever mesmo, né, cada passo ali, por que você pensou, né, raciocinou em relação àquilo que você está escrevendo, né, aquela condição, tá? Detalhar, tá? Então vai pontuar a descrição do texto, a coerência, né, de ideias, consistência das informações, capacidade de síntese também. E aqui, pessoal, vocês podem trazer no conteúdo também, por exemplo, estudo científico, né? Tem vários estudos científicos de intervenção na atenção primária dentro da saúde da mulher.
Então, se vocês conseguirem, pode trazer um estudo científico. A comunidade, existe um estudo da atenção primária da comunidade de tal lugar, sei lá, de uma região de São Paulo, em que o problema era a questão do planejamento, principalmente familiar, né, e gestação na adolescência. E aí vocês podem, e ali chegaram nessa conclusão de estratégia para tentar fazer essa intervenção. E aí vocês podem citar esse artigo, podem dizer o artigo, tá? Também seria bem legal, tá bom? Então, vai pontuar ali o conteúdo, a descrição da realidade observada, análise dessa realidade que está observando, tá? E fazer a proposta da intervenção na realidade observada, tá? Que é a maior pontuação, onde o que nós podemos fazer para conseguir cuidar dessas mulheres, dessa família, e lógico, extrapolando ali para os nossos casos também dentro da nossa comunidade, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada.